Você conhece ou já ouviu falar da fluorita que ocorre junto com o ouro em Campo Largo, no Paraná? Oi, meu nome é Gabriela e eu sou aluna do último período de Geologia na Universidade Federal do Paraná. Esse vídeo é para contar um pouco sobre o que é e qual a relevância do meu trabalho de conclusão de curso. Ele tem esse título um pouco extenso, mas a ideia aqui é passar tudo de forma simplificada para ser acessível para todo mundo. Eu escolhi estudar um mineral chamado fluorita, que tem sua estrutura química formada por uma molécula de cálcio para duas de flúor. Ela ocorre em granitos e rochas associadas, e geralmente tem essa cor em tons de roxo ou violeta. Esse mineral ocorre em grandes quantidades próximo à localidade de São João do Povinho, em Campo Largo, aqui no Paraná, mais ou menos a uns 30 km de Curitiba. Lá existe um granito chamado de granito Passa 3, e veios de quartzo muito importante economicamente, pois eles contêm grandes quantidades de ouro. Atualmente, esses veios são explorados pela empresa Mineração Tabiporã. A questão-chave é que os geólogos que trabalham lá perceberam que quanto mais fluorita eles encontravam no veio, mais ouro ocorria associado. Portanto, existia uma correlação positiva entre esses dois minerais. Desde então, a fluorita é utilizada como o que chamamos de guia prospectivo, ou seja, um mineral que é usado para procurar outro mais interessante, nesse caso, o ouro. Acontece que mesmo existindo essa importante relação e essa região sendo estudada desde os anos 80 e 90, ninguém consegue explicar o porquê dessa quantidade anômala de fluorita junto com o granito Passa 3. Mais recentemente, em 2018, uma geóloga chamada Bárbara Dressler estudou diversos aspectos do granito a fim de esclarecer algumas questões ainda não solucionadas. Infelizmente, a fluorita acabou sendo apenas um personagem secundário, sendo descrita como um mineral que ocorre tanto no granito como nos veios de quartzo. O que ela também sugeriu foi que esses veios de quartzo que contêm outros minerais eram formados em 4 diferentes etapas, sendo a etapa 2B a mais importante, já que foi nela que ocorreram as maiores concentrações de ouro quando essa rocha foi formada. Entretanto, apesar dessa mesma autora descrever que a fluorita ocorria em todas as etapas de formação, não foram trazidas informações mais específicas sobre sua forma de ocorrência ou aspectos sobre a sua cor, hábito ou tamanho dos cristais. Tomando como base principalmente este trabalho, a ideia do meu trabalho de conclusão de curso foi estabelecer uma primeira tentativa de caracterizar mineralógica e quimicamente a fluorita, marcar um ponto de partida para a compreensão da ocorrência desse mineral em quantidades anômalas. Neste trabalho, eu busquei avaliar e tentar entender se os cristais de fluorita das diversas etapas que a Bárbara descreveu eram diferentes e como eles eram diferentes entre si. Além disso, nesse tipo de descrição, foi importante entender com quais outros minerais a fluorita ocorria. Também foram usadas outras técnicas que ajudassem a trazer mais informações, principalmente sobre a composição química dessas fluoritas. São técnicas usando equipamentos capazes de identificar a composição química através dos raios-x emitidos pelos átomos que compõem a amostra. Apesar de esperados flúor e cálcio para esse mineral, outros elementos que ajudam a compreender a origem poderiam ser detectados, mesmo que em quantidades muito pequenas. Depois de todas as análises, era necessário juntar os resultados, avaliá-los e interpretá-los. E para isso, foi necessária a confecção de tabelas, gráficos e comparar as fotografias que tinham sido tiradas no microscópio. Os resultados obtidos mostraram que, diferentemente do que a Bárbara Dressler tinha encontrado na pesquisa dela, não foram encontradas fluoritas que ocorressem com os minerais do granito, apenas fluoritas associadas aos veios de quartzo. Nesse caso, a fluorita é um mineral exclusivamente hidrotermal, ou seja, ela foi formada depois da cristalização do granito, no momento de interação da rocha com os fluidos quentes residuais, principalmente água. Essa conclusão pode ser tanto porque realmente não existe fluorita nesse contexto, ou porque o número de amostras disponíveis era limitado, e naquelas amostras não foram encontradas fluoritas primárias. O segundo ponto é que é possível observar através de algumas características específicas e da relação com outros minerais que a fluorita existe sim em todas as fases descritas pela Bárbara. E com isso a gente chega em duas questões novas. A primeira delas é que ao invés de chamar apenas de fluorita, a nomenclatura seja alterada para fluorita 1, fluorita 2A, 2B e 3, para ser compatível com as fases descritas pela Bárbara. Isso facilita o entendimento e permite unir duas pesquisas diferentes. A segunda questão é que foi encontrada fluorita formada junto com calcopirita na fase 2B. Isso é muito relevante para os geólogos da mineração Tabiporã, porque sugere embasamento científico para eles continuarem explorando os veios de quartzo, que tem fluorita e calcopirita, na intenção deles tirarem os maiores teores de ouro das rochas. Infelizmente, as análises químicas não forneceram informações que permitissem alguma conclusão. Isso pode ser decorrente de alguns problemas técnicos que aconteceram no meio do caminho, mas também porque o número de amostras disponível era muito limitado. Mas não tem problema. Isso pode servir de motivação para que novas pesquisas surjam e tragam mais ideias novas, que um dia possam ajudar a explicar o porquê de tanta fluorita no granito em Campo Largo. Espero que tenham gostado desse vídeo e obrigada por assistir.